Isso aí, pessoal. Agora estamos aqui com o nosso querido João Rosa, aluno egresso do nosso curso de teatro da Unimontes, professor, pesquisador, atualmente faz mestrado. Conta pra gente aí, João, como é que é essa sua carreira, essa sua trajetória artístico-acadêmica? Vamos lá, né? Bom, Luciano, primeiro eu queria te agradecer, né, pelo convite. Eu fiquei muito feliz porque esse convite veio para a minha pessoa enquanto pesquisador, né? Muitas vezes esse convite chega ou como artista, ou na maioria das vezes como professor também. Bom, eu iniciei na Unimontes em 2016. Eu entrei no curso já com a noção de que era um curso de licenciatura, que eu não estaria me formando apenas como artista, mas também como professor, entendendo que é um espaço que pode ser mais amplo na questão do próprio mercado, né? Porque viver de arte não é nada fácil, né? E ser professor nunca me impediu de ser artista, né? Eu já iniciei nesse campo da educação antes de entrar propriamente na Unimontes, ministrando alguns cursos livres de teatro, mas sem muita noção do que estava fazendo, mas com desejo de fazer. E em 2020 eu já... 2020 não, perdão, 2020 é quando eu formei. Em 2016 eu já entro com essa vontade, né, de conciliar enquanto educador e enquanto artista. Claro, existe uma coisa que puxou muito mais, que foi a vontade de ser artista, de me construir enquanto um artista que tinha noção do que estava fazendo. E aí, por esse trajeto, né, entrando na Unimontes, que eu conheci, né, os professores do curso de teatro, que são muito mais amigos hoje em dia do que professores, né? E apesar da distância de já ter formado há alguns anos, ainda a gente, né, mantém o contato e alguma conversa. E se eles estiverem me vendo, um abraço aí para todo mundo. Espero ver vocês em breve. Estou com saudades. Oh, que interessante, João. Mas me conta aqui, João, quando que foi que você teve assim esse primeiro contato com a pesquisa? Né? Porque você entra na Unimontes com essa visão da educação, de ser professor, mas me parece que você conheceu a pesquisa na universidade, né? E como essa pesquisa, essa coisa de tratar do conhecimento dessa forma mais acadêmica, mais científica, como isso impactou a você como professor e como artista? Certo. Bom, a pesquisa, na verdade, ela até que ela chega um pouco tarde, a noção de pesquisa para mim, para minha pessoa, né? Porque eu tinha muito essa noção da ideia do artista professor, né? Até pela mediação das disciplinas no início do curso, né? E aí depois chegaram as disciplinas de metodologia científica, que é aí onde eu tenho o primeiro contato em si, o primeiro contato real com a pesquisa, né? O artista, eu acredito que o artista ele já é um pesquisador nato, né? O músico, o artista visual, o artista de teatro, ele está constantemente na pesquisa. Não a pesquisa acadêmica, mas eu acredito que na pesquisa da própria construção do artista mesmo, porque enquanto eu estava, né, produzindo, escrevendo os meus textos, né, montando os espetáculos com os meus professores dentro do curso, já tinha essa necessidade do pesquisar. E esse pesquisar não só de maneira empírica, né, mas de teórica mesmo, em busca de artigos e em busca de teóricos, principalmente na área do teatro, de pesquisadores da área da encenação, como Stanislavski, Grotowski, Meyerhold, técnicas, e isso já introduz um pequeno passo ali para a pesquisa acadêmica. Quando trouxeram quando chegaram, né, cheguei na fase da metodologia científica, que eu tenho um contato mais real com a pesquisa. Logo depois vem com o projeto de TCC, né, que ele foi um passo mais largo, né, um passo mais importante, para eu pensar e projetar na minha cabeça que, após o término do curso, eu queria ir um pouco mais além nesse campo da pesquisa, buscando, assim, né, um programa de pós-graduação, que no caso foi o mestrado em educação, que é na Unimontes.
E para chegar até o mestrado, você seguiu uma trajetória específica, você se especializou, você dedicou mais à pesquisa? Foi o seu trabalho de TCC que te levou até o mestrado? Ou você teve que fazer uma adaptação naquela sua pesquisa que você já vinha encaminhando? O que que acontece? No período que eu estava fazendo o TCC, foi o período da pandemia, quando estava no auge da pandemia. E aí acabaram os espetáculos, né? Porque não tinha mais como ter a plateia, o público presente no teatro. E aí a gente iniciou um projeto de fazer um teatro online, né? Um teatro por meio do vídeo, ao vivo, para chegar até as pessoas, né? A gente estava precisando de grana, né? Artista, na pandemia, sem poder trabalhar, precisando de grana, a gente, né, pensou, eu e Edila, também egressa do curso de teatro e também pesquisadora no mestrado em literatura, a gente iniciou um projeto de teatro online, né? Que a gente ia fazer o espetáculo online. Nisso, a minha pesquisa de TCC transcorreu dessa forma, através desse teatro. Porém, no chegar ao mestrado, o caminho o trajeto foi outro, né? Porém, os mecanismos de pesquisa, por mais diferentes que sejam, eles são os mesmos, né? Eu tenho um objeto de pesquisa, eu tenho um problema a pesquisar, e assim, né, eu tenho os objetivos que eu quero alcançar, e aí é onde né, na experiência que eu tive em fazer o TCC, que eu consegui conduzir um projeto de pesquisa para ingressar no mestrado. Esse meu projeto de pesquisa, ele, inicialmente lá, ele era muito voltado ao papel do professor, porque eu era professor de um projeto popular que chamava Alianças no Sertão, que lidava com comunidades rurais e com várias questões sociais e políticas que essas comunidades tinham, né? Então, meu projeto tinha esse objeto e, principalmente, o papel do professor de teatro com esse público, certo? Então, ele tomou esse caminho. E também porque eu entendia que o mestrado era em educação e o campo principal da pesquisa, né, deveria passar pelo campo do ensino e não simplesmente ali do fazer teatral como era o TCC. Porém, os mecanismos de condução, né, de um projeto, né, ou da execução do TCC foi o que me conduziu para ter a capacidade de fazer um projeto de pesquisa para ingressar no mestrado. E hoje, João, conta para a gente hoje como é que está aí a sua pesquisa de mestrado, essa interlocução entre o pesquisador e o profissional, né? A sobrevivência, o professor, o estudioso, as bolsas, né? Que vem aí ajudar na manutenção da pesquisa. Como é que está essa realidade na execução do seu mestrado? Bom, então vamos lá. O caminho do Alianças do Sertão trocou, né? É incrível que a pesquisa ela vai tomando formas e a gente vai amadurecendo no processo e vai tomando outros caminhos, né? Durante o mestrado, né, durante as disciplinas, eu tive outras inquietações também no campo da educação e no campo do professor. E hoje a minha pesquisa ela é quase que uma proposta, na verdade, ela é uma proposta para o professor de artes da educação básica. Hoje eu sou professor da educação básica, eu não sou bolsista do mestrado, eu sou professor e ainda sou artista, porque eu ainda ministro cursos livres de teatro, em que eu tenho um grupo de teatro, em que eu dirijo espetáculos com eles, né? A pesquisa, ela, no mestrado, ela exige um pouco mais de nós, por isso que o meu lado artístico, ele, né, ele tem que ficar um pouquinho mais de lado no momento em que eu tenho que ser pesquisador. Mas não que isso interfira de maneira ruim, não, interfere de maneira muito positivamente, tanto no amadurecimento enquanto artista mesmo, de estar lidando com várias vertentes que a pesquisa me traz, principalmente porque eu trabalho, né, faço a proposta para os professores de teatro, trazendo jogos teatrais, professores de teatro não, perdão, professores de arte da educação básica, não só do teatro, trazendo metodologias teatrais para esses professores. Então, é para eu, que sou professor de educação básica, para qualquer professor que não seja formado no campo das artes, porque ainda é uma realidade que muitos professores da educação básica, principalmente do estado de Minas Gerais, não são formados em artes, são professores adaptados,
por muitas cidades pequenas do interior que não têm essa formação, ou são professores que são formados numa linguagem específica, como eu sou em teatro, outro que pode ser artes visuais, o outro que pode ser música, e que enfrenta grande dificuldade, porque a gente ainda tem uma polivalência no ensino de arte de Minas Gerais, né? O ideal seria que a gente tivesse as 4 linguagens, né? Dança, teatro, música e artes visuais. Porém, a gente ainda não tem isso, né? A gente não sei quando, se há de vir a ter. Tomara que sim. Porém, a gente, enquanto professor, a gente tem que enfrentar essas dificuldades. E no meu projeto de pesquisa, né? A minha pesquisa hoje, ela se dá muito nesse campo de quais metodologias que podem auxiliar o professor a trabalhar com a linguagem do teatro dentro do espaço em sala de aula. E aí eu trago jogos teatrais de Viola Spolin, trago o teatro épico de Brecht, trago a proposta do teatro do oprimido de Boal, tudo isso baseado na triangulação de Anna May, né? Porque ela já dá um norte para o professor de arte pensar, né, no espaço educacional, que é um espaço ainda muito retraído para o ensino de artes, né? Às vezes a gente não tem um espaço adequado, um material adequado, né? Às vezes os alunos não estão adaptados a aprender arte na escola, né? Eles estão adaptados a sentar, né, nas mesas, nas fileiras, um olhando para a nuca do outro, e o professor tem que lidar, além de todos esses problemas, com a polivalência, que são todas essas linguagens. Então, a minha proposta é uma proposta aberta mesmo aos professores em trabalhar e conhecer a linguagem, né? Na dissertação, eu apresento para eles tanto a legislação, a BNCC e o currículo de Minas Gerais, que são norteadores, né, do professor, né? Não pode desconsiderar esses documentos, apesar deles apresentarem vários equívocos, ainda dá para a gente pensar em cima deles, né? Em cima desse currículo da nossa maneira, né? Eu aplicar a minha metodologia entendendo esse currículo, porque o currículo de artes, por incrível que pareça, né, na BNCC e tanto no currículo de Minas Gerais, ele é muito vago. É. Esse ser vago, por um lado é positivo, por outro é negativo, mas por um lado ele nos dá espaço de pensar e projetar várias formas de produzir e fazer arte com os nossos alunos. Então a minha pesquisa ela se dá muito nesse campo. E enquanto artista, ela me possibilitou, né, aprofundar nesses conteúdos. Hoje eu sou muito mais diretor do que ator, né? Na universidade eu era mais ator do que diretor. E aí eu pude estar em contato com outros mecanismos de lidar com os meus alunos que eu levo para os meus atores, né? Que também são meus alunos, né? Que estão ali nos jogos teatrais, entendendo que os jogos teatrais são baseados em Stanislavski, volto lá na metodologia do Stanislavski, né, que é um ensinador teatral, e me conduz a isso. Então, a pesquisa, ela me possibilita abrir o meu leque de campo de conhecimento e pensar as alternativas, né? As alternativas em como lidar com meus alunos, lidar com meus atores, enquanto eu diretor, enquanto eu professor, né? E eu acho que isso né, cria esse elo que hoje me dá uma formação muito mais completa, né? A sua pesquisa é bem pertinente, né? O momento, a contextualização dela e a forma com que você está conduzindo, né, os trabalhos, porque, na verdade, você está imerso na realidade do professor da educação básica, refletindo, criticando, né? E nos mostrando aí uma realidade bem importante para esses profissionais que estão principalmente entrando no mercado de trabalho agora, né? Realmente o desafio na educação básica é muito grande e a sua pesquisa vai contribuir muito, né? Deve contribuir muito para que possamos avançar no sentido de resolver esses problemas. Muito obrigado, João. Eu acho que você, sim, tem um trabalho bastante importante para a comunidade acadêmica. Desejo muito sucesso no seu mestrado, na sua carreira profissional. Eu posso só falar mais uma coisinha? Que você perguntou Sim, à sobre as vontade. bolsas, né? Não teria Sim, como eu não falar sobre isso, porque eu por sou um pesquisador favor. que não faço uso da bolsa, né? Por diversas questões pessoais, mas acredito que a bolsa, principalmente no programa de pós-graduação, ela é importantíssima.
E agora nós tivemos um corte do governo na CAPES, que está impossibilitado de pagar as bolsas para os alunos de pós-graduação. Existe uma exigência na CAPES, no início de qualquer programa de mestrado, para se concorrer à bolsa, que é se eximir de qualquer outro tipo de renda, né? Você tem que se dedicar exclusivamente à pesquisa, né? E aí a gente tem um corte no que alimenta, né? O que alimenta, o que sustenta, o que compra roupa dos pesquisadores, né? Então, isso é uma destruição, é um golpe ao programa, aos programas de pós-graduação, à pesquisa e à produção científica do nosso país, como um todo, né? Porque, se eu não me engano, são mais de 120 mil pesquisadores no Brasil, e esse corte de bolsas reflete, né, em como o nosso país está, né? A situação que a gente vem enfrentando, e agora, nesse final, as pessoas impossibilitadas, agora, como a minha renda, né? Todos nós vivemos de uma renda. A minha renda, ela é tirada de mim na possibilidade, né, da produção científica que eu tenho, né? Então, hoje a gente está com esse enfrentamento e, né, não tinha como eu deixar de pedir esse espaço para falar sobre isso, né? Com certeza, João. Nós agradecemos, né, a sua manifestação. Eu acho que esse é um importante ponto para ser refletido em todas as instituições e por todos os alunos, todos aqueles alunos e professores, todos aqueles que estão envolvidos na pesquisa. Muito obrigado pela observação. Antes de encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos acadêmicos, né, aqueles que estão iniciando agora, aqueles que já estão se formando, em relação a essa trajetória acadêmica, essa trajetória de pesquisa, e até mesmo essa trajetória profissional do professor de música, do professor de artes, né, na educação básica. Sim. É difícil você deixar uma mensagem, né, porque poderiam ser inúmeras. Primeiro, a galera que está chegando é que estudar artes, seja ela qual for, qual caminho, é um caminho muito gostoso, é um caminho de resistência mesmo. São muitos enfrentamentos que a gente tem que passar. Existe uma suposta desqualificação da nossa área, né? Nossa área é o que move o nosso mundo para ele existir, né? Seja na roupa que a gente veste, seja naquilo que escuta, naquilo que a gente assiste, né? Nós somos o que mantém esse mundo vivo, né? Então, os que estão chegando, vocês vão ver várias pedras no caminho. Então, mete o pé nas pedras, né? Havia uma pedra no meio do caminho e eu chutei ela. Para os que estão chegando é isso e vão até o fim, né? Talvez o início esteja meio difícil. Para mim foi, né? Eu cheguei, saí da minha cidade, fui sozinho e chegando lá eu conheci pessoas que andaram junto comigo nesse caminho e foi muito importante, né? Abracem seus professores, né? Eles são a chave para a gente. Bom, para os que estão, né, já estão no trajeto, né, acho que eles já passaram por isso e já sabem, né, como é que é. Os que estão saindo podem olhar com bons olhos para a pesquisa, né? Os que estão começando ao TCC, não se assustem com o TCC. O TCC é um passo bacana, um primeiro passo para a gente iniciar a nossa pesquisa, a nossa vida acadêmica. A vida acadêmica ela não é fácil, mas ela é importantíssima, principalmente para a nossa formação enquanto artista, para a nossa qualificação profissional e para a gente estar em todos esses espaços, né? O artista de teatro, de música, de artes visuais precisa estar em outros campos, precisa estar na educação, na literatura, precisa estar lá no serviço social, precisa estar lá na engenharia, seja onde for. Precisa mostrar que tudo, né, que nós artistas ocupamos espaço, e nós precisamos ocupar esse espaço. E a graduação, a pós-graduação é um espaço importantíssimo da gente estar lá, né? A gente fazer uma pós, um mestrado, procurar um doutorado, nos faz entender campos da nossa linguagem que, às vezes, a graduação não dá conta de nos apresentar, né? E que talvez a gente possa nos aprofundar naquilo que realmente a gente desejamos, né? Seja eu figurinista, seja eu o cara lá que vai
fazer as maquiagens do espetáculo, e eu posso me aprofundar nesse campo que eu tanto amo, né? E o meu hoje é esse espaço de conversar com outro professor, né? Com a minha experiência, conversar com a experiência dele, fazer esse diálogo que tanto precisa de nós, e principalmente da educação, né? Formar outros professores, outros profissionais em arte. A gente precisa ensinar arte de verdade na escola, né? A gente precisa deixar de pegar uma flor e pedir o aluno para copiar uma flor. Não, a gente quer que ele crie a sua flor. Seja a flor através da música, das notas musicais, seja através de um espetáculo teatral, né? A gente precisa ensinar arte de verdade na escola. A gente precisa mostrar arte de verdade nas pós-graduações, né? E eu acho que é essa a mensagem que eu tenho para deixar. Desculpa se eu falei demais. João, muito obrigado. Você contribuiu demais com o nosso seminário de música. Tenha um excelente dia. Desejamos sucesso para você em sua carreira e seja sempre bem-vindo à nossa universidade. Até a Eu que próxima. agradeço. Em breve, presencialmente. Até. Combinado, um abraço.